De volta aqui no programa Além da Notícia, e você de casa pode participar agora deste programa aqui. Mande sua pergunta, sua questão, seu comentário aqui para o nosso programa via WhatsApp, neste número que está aparecendo aí, 61 DDD 99164 4304. Só você mandar sua pergunta, vai chegar aqui. Aliás, algumas já estão chegando, daqui a pouquinho eu vou remetê-las aqui aos nossos convidados. Bom, eu quero perguntar para os senhores o seguinte, já vamos entrar num assunto aqui quente. Quais polêmicas existem e como olhar para os vários movimentos cujos propósitos são reivindicar moradia. E para isso eles invadem, eles ocupam. Como é que os senhores fazem a leitura desses movimentos, professor Marcelo? Sim, esses movimentos, eles são uma resposta à existência de uma lei, à existência de uma experiência, de uma história, e que não tem resultado prático, não tem o teto. De um modo global, de um modo mundial, a origem da crise que nós vivemos, que se arrasta até hoje, já passa dos 10 anos, ela foi justamente uma crise de hipotecas, né? De uma grande empresa norte-americana, MainFi, uma empresa que financia a propriedade de casas, de imóveis. Essa crise surgiu com isso. E essa crise ela foi para o outro lado do Atlântico, para a Europa, se instalou na Espanha numa crise enorme também de hipotecas, que levou a uma quantidade tremenda de suicídios, também na Grécia, e isso fez com que houvesse uma organização da sociedade. Esses movimentos eles representam isso, eles representam essa tomada da cidade, né? Foi o Occupy, nos Estados Unidos, Occupy Wall Street, né? Na Espanha, indignados e indignadas, e se organizaram em formas de movimentos sociais pela moradia. Então, um resultado objetivo e prático imediato do desdobramento disso foi a eleição da prefeita de Barcelona, a líder, uma das líderes de movimento de sem-teto em Barcelona, né? Então, assim, o Brasil ele também faz parte dessa crise. Com essa crise mundial internacional de 2007 e 2008, isso também teve um impacto enorme no Brasil. E são, na verdade, dezenas de movimentos. O senhor diria, então, que a responsabilidade pela existência do MST, do MTST, esses movimentos todos, é justamente por uma inoperância do Estado? Exato. Por um descumprimento da lei. E muitas vezes do próprio Poder Judiciário, né? Uma iniciativa muito rica que teve nesse sentido da população tomar o controle dessa questão foi, no caso do município de São Paulo, a publicação de um programa de computador na internet livre, aberto, chamado GeoSampa, em que você tem os dados abertos, né, sobre a propriedade da terra, quem são os proprietários. Você tem hoje 22 mil proprietários que são proprietários na cidade de São Paulo de bilhões, né? Você tem empresas externas, offshore, que são donas de enormes propriedades na cidade de São Paulo. Inclusive, entre os 5 maiores proprietários na cidade de São Paulo, está um desembargador que recebe um salário de 30 mil e pouco, né? E tem um patrimônio gigantesco. Enfim, é justamente nessas cidades onde o problema é maior, teve essa reação, né, das pessoas sem teto, à crise, à realidade. Eu pergunto, professor Percy, baseado nessa resposta do professor Marcelo, o Estado teria condições de bancar essas moradias a um custo e ter um retorno desse custo que lhe compensasse esse investimento e a solução para essa problemática? Eu acho que antes da gente falar de custos, a gente tem que retomar um pouco a noção de Estado, né? O Estado brasileiro, desde a sua origem, ele nunca foi um Estado republicano, no sentido do que a gente copiou, né, das nossas referências europeias, né? Enquanto na Europa o Estado ele se constituiu nas ruas para se configurar como um Estado de direito, né, de cidadãos, com portadores de direitos, né? No Brasil, nós não tivemos essa gênese, né? O Estado brasileiro, ele até hoje se ressente de ter sido uma organização pelo alto da sociedade e não de baixo para cima, né? Mesmo porque a nossa herança escravagista, né, até hoje perdura.
né? Então, enquanto a gente não resolver esse drama de entender que o Estado ele não pode ser a expressão do direito privado de uma elite, nós vamos ter dificuldade para entender o que efetivamente são direitos individuais, direitos políticos e direitos sociais. O direito social, mesmo nos países mais desenvolvidos, foi a última dimensão do direito a ser incorporada pelo Estado, o Estado moderno. E o foi por conta desse princípio de entender que o cidadão ele constitui o direito a partir de baixo para cima. No Brasil nós nunca tivemos isso, né? E aí para chegar nos direitos sociais, para ser entendido dessa forma, nós ainda estamos começando. E aí vem o quê? A Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, foi o primeiro desenho de algo parecido, de uma nova Constituição que orientasse o Estado a garantir os direitos fundamentais a partir de uma perspectiva universalista do direito. Mas só que, aprovada a Constituição de 88, em anos seguintes, aí veio a crise dos anos do Collor, né, 90, toda essa dimensão foi deixada para trás. E as leis que deveriam ser normatizadoras desses princípios não foram implementadas. Pelo contrário, foram desmontadas. E agora, nesse momento, nós chegamos ao cume máximo desse desmonte, dessa perspectiva da responsabilidade do Estado para com as questões sociais, que é essa PEC 95, que congela a educação, saúde, e a política habitacional já era a prima pobre de todas as políticas sociais em termos de investimento, mesmo com os instrumentos que no governo Lula e Dilma estavam à disposição para implementar, correr atrás do prejuízo do déficit habitacional. Então, nós estamos num momento que ou a sociedade se percebe como uma sociedade com falta de Estado, né, na garantia dos seus direitos fundamentais, ou nós vamos para a barbárie. E a situação que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro tem tudo a ver com a questão urbana dos direitos a uma mínima habitação. Mas o que eu queria chegar nesse ponto, qual deve ser o modelo de política pública que atenda a essa carência habitacional que nós temos? O Estado tem condições de desenvolver uma política, quando eu digo condições, ele tem recursos para desenvolver uma política pública que sane esse déficit habitacional e que ele tenha também um retorno com isso ou não tem? Quando eu digo o Estado, o nosso Estado. Com certeza, sim. O professor Marcelo já falou em escala mundial que sim. E no caso brasileiro, mais sim ainda. Primeiro, se nós pegarmos o dinheiro do orçamento público brasileiro, o nosso PIB, né? E esse dinheiro que está sendo levado para o pagamento do sistema financeiro, da dívida pública, né? Que é anual, que está estrangulando o nosso orçamento da União, nós vamos ter os fundos, como aconteceu no caso do Equador, né, que fez uma auditoria pública da sua dívida, comprovou que aqueles valores estavam errados e orientou o saldo da auditoria para as políticas sociais, resolveu o problema do analfabetismo, resolveu o problema, avançou da educação. Quer dizer, o problema eu acho que não é de dinheiro, né? Não é de financiamento, o problema é de vontade política de priorizar as questões estruturais da sociedade brasileira. Vamos continuar esse debate aqui, porque as pessoas de casa querem participar também. Eu quero já cumprimentar aqui o Antônio Carlos, de Montanhas, no Rio Grande do Norte. Boa noite, Antônio. Ele diz assim: os movimentos pró-moradia invadem terras, clamam por desapropriação por parte do governo destas terras, conseguem muitas das vezes, e muitos dos beneficiados vendem essas terras conquistadas e voltam em novas invasões. O que dizem a respeito, professor? Sim, essa é uma questão
sempre levantada, né, quando se trata, quando se faz pesquisa nesse assunto. Agora se precisa um pouco observar o outro lado. Por exemplo, retornando ao exemplo global, né? A cidade de Londres, por exemplo, uma cidade global, uma das mais ricas do mundo, você tem 5 pessoas que são donas daquela cidade inteira, né? Isso de acordo com a The Economist, né? E muitas vezes se fala da pessoa pobre, né? Não se olha muito o outro lado, a coroa, que é proprietária dessas terras. A mesma questão do Estado, como o professor Percy levantou, né? O Estado é um dos maiores proprietários, é o maior proprietário individual. Seja o Estado na esfera da União, estados e municípios são um dos maiores proprietários da terra urbana, né? Tanto que o prédio que caiu era de propriedade da União e completamente abandonado. E um patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Improdutivo. Pela arquitetura. Sim. Absolutamente improdutivo e como propiciador de doenças, enfim, um grande território. No centro da cidade. Sem lei, no centro da cidade, onde estão os maiores recursos investidos pela sociedade, né? Então, assim, na verdade, isso é um eterno problema, porque, veja, com todos esses investimentos que houveram nesses últimos governos, mesmo sendo apenas uma pequena fração, 0,0 alguma coisa por cento do orçamento da União, você teve um aumento, né, da população sem moradia. Quer dizer, a questão da moradia, ela tem um limite, de fato, nesse modelo de economia, né? Então, o que acontece? Como o professor Percy levantou, como surgiu essa sociedade, né? Da mesma maneira, no próprio movimento dos últimos anos, apenas nos últimos anos houve uma modalidade de entidades, ou seja, da própria organização da sociedade administrar aqueles recursos, né? Então, quando a gente tem a população, né, tomando as rédeas da questão da moradia, você tem uma mudança realmente do contexto, como aconteceu, por exemplo, no caso de Barcelona, como acontece nessa modalidade de entidades. Então, é justamente você mudar esse estado de cima para baixo, de um estado de baixo para cima, de uma população que tome o poder nas mãos. Ao invés de ele ser vitimizado como o que vende a terra e tal, ele tem que ser responsabilizado por poder fazer a política. E ele absolutamente não é. Essa é a questão que eu falei, de baixo para cima, a diferença entre os estados europeus, na sua origem, e o estado brasileiro, tem a ver com isso que o telespectador perguntou, né? Veja só, a gente tem uma enorme dificuldade, até a mídia tem uma enorme dificuldade de entender que o movimento social não é caso de polícia. O movimento social não é criminoso. Há um processo brutal de criminalização dos movimentos sociais. Veja só, vou dar um exemplo simples, né? A Rede Globo, por exemplo, né? A Rede Globo, quando mostra os estudantes franceses fazendo barricada, virando carros e tal, lutando por direitos, ou na Inglaterra, como recentemente mostraram e tal, chama de manifestantes. Quando o MST faz uma manifestação pacífica, o MTST faz uma manifestação pacífica e tal, eles são tratados como criminosos, né? O termo pejorativo que se usa muito é... Vândalos. Vândalos, exatamente. Obrigado, professor. Então, a gente tem essa cultura de não entender que faz parte da cidadania a manifestação por direitos, né? Ainda mais num país com abissal desigualdade social, né? Então, isso é ruim para que o próprio Estado se reordene nos seus valores, nos seus princípios, nas suas diretrizes. Então, o termo ocupar ou invadir, essa pequena mudança parece aparente, né, de palavra, faz uma mudança enorme na autorrepresentação desses movimentos perante a sociedade. Eles não se veem como invasores da cidade que eles têm como direito a habitar a cidade. É o direito à cidade que eles estão trazendo para a cidadania no Estado se rever nas suas prioridades. Então, por exemplo, o caso de São Paulo, vamos ser bem objetivos em cima do que foi dito. Esses habitantes das cidades que são
negligenciados pelo Estado, eles fazem uma conta simples. Olha, tem mais apartamentos, tem mais oferta desabrigada, desocupada do que a demanda real de sem-teto. E não é contrariando sua resposta, não, mas é pedindo a esses movimentos que façam suas manifestações pacíficas, mas não impeçam o direito de ir e vir do cidadão brasileiro, seja na França, seja em Londres, ou seja no Brasil. Não impeçam o direito de ir e vir do cidadão que precisa ir para a escola, que precisa ir trabalhar, que precisa ir para o hospital, que precisa transitar. Se quer se manifestar, manifeste-se, mas não impeça o direito das pessoas continuarem levando a sua vida. Isso é importante destacar, porque o que acontece muitas vezes é que param um país, param uma cidade, param as pessoas, impedem as pessoas também nos seus direitos. Então, a manifestação é legítima, mas não é legítimo impedir o outro de viver. Então, apenas um pedido que a gente faz para esses movimentos, para esses grupos que fazem tais manifestações. Eu tenho aqui um outro argumento também agora para nós tratarmos na volta, que é a questão da especulação imobiliária. Por causa do déficit, não há uma especulação exagerada, não há grupos financeiros aproveitadores nessa situação toda. Já, e tem mais perguntas aqui também, inclusive de magistrados nos mandando perguntas. A gente daqui a pouco volta na sequência do próximo bloco.